turminha do terceiro ano! Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma aula de matemática, junto comigo, né, professora Kátia Xavier, que vai trabalhar hoje com vocês, conceito aqui de hora, intervalo de tempo. Então, fica aí bem atento, bem atenta, para aprender um pouquinho, né, e relembrar o que vocês já sabem sobre horas. Comigo aqui eu tenho a presença da professora Sandra, que se encontra ali no chat, para acompanhar a participação ao vivo de vocês. Seja muito bem-vinda, professora Sandra. Obrigada, professora Kátia. Para todo mundo também que está assistindo, sejam super bem-vindos e vamos participar, tá bom? Isso mesmo. Também temos aqui a presença da nossa intérprete de Libras, Helena, tornando nossa aula mais inclusiva. Muito obrigada, Helena. E agora vamos aos nossos recadinhos diários, né? Para quem está chegando agora no Educa Recife, para quem está participando agora do aplicativo, né? Que não tinha baixado ainda o aplicativo, você pode nos acompanhar ao vivo pela TV Nova Nordeste todos os dias às 9h30, né? As aulas do terceiros anos são às 9h30. E também essa mesma aula ela é reprisada às 18 horas neste mesmo canal, então não tem como você perder. Caso por algum motivo você não conseguiu assistir nem de manhã nem às 18, tem lá o canal do Educa Recife que você pode assistir sempre que quiser, quando for estudar, tirar dúvidas. Então aproveita essa oportunidade, tá bom? Já se organizaram? Se organiza aí que a aula já vai começar. E eu conto com a participação de vocês, tá? Porque na aula de matemática eu preciso muito da participação de vocês, porque tem sempre aqui atividades para que vocês resolvam, né? Então vai colocando aí no chat, a professora Sandra vai trazer aqui para mim. Vocês conhecem o relógio analógico? Já ouviram falar? Sabe fazer a leitura desse relógio? Então, vamos conhecer um pouquinho. Para isso, eu trouxe aqui um relógio analógico, tá? Esse que é o comum, né? Que a maioria das pessoas tem em casa. Esse relógio que é um relógio de ponteiro. E esse relógio, se vocês observarem, ele vai do 1 até o 12. Então, ele tem aqui 12 números, tá? Então, a gente sabe que o nosso dia, ele tem 24 horas. No entanto, o relógio, ele só marca 12 horas. Para que o relógio, ele possa marcar 24 horas, ele tem que dar 2 voltas aqui completas com o ponteiro das horas, né? E assim, marcar 24 horas, que é a passagem de um dia. Para a gente trabalhar um pouquinho, relembrar o que significa aqui os minutos, o que significa as horas, quais são os ponteiros aqui, né, da hora e dos minutos. Esse daqui, que eu acabei de mostrar para vocês, tem também o ponteiro dos segundos, que é esse vermelhinho aqui. E tem o ponteiro da hora e o ponteiro dos minutos. O da hora é o menor, o dos minutos, o maior. Como é que funciona aqui no relógio analógico? Para isso eu trouxe esse relógio, que ele é bem explicativo para quem ainda tem dificuldade em entender horas no relógio analógico, né? Que é justamente esse relógio de ponteiro. Como eu disse para vocês, aqui nessa cor azul, eu tenho os números que vão marcar as horas. E quando a gente olha para essas bolinhas amarelas, são exatamente aqui os minutos que estão se passando. Então, se eu disser assim, 1 hora tem quantos minutos? A gente vai contar aqui, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Então, para que o relógio, ele aqui está marcando exatamente 1 hora em ponto, né? Porque o ponteiro dos minutos está no 12. Quando o ponteiro rodar todos esses minutos aqui, o ponteiro do minuto, tá? Passar por todos esses números que eu acabei de falar, ó, 25, 30, 35. Aí vai chegar onde? Exatamente 2 horas. Quando der 2 horas, né, passaram-se 60 minutos. Então, eu tenho agora 2 horas. Só que a gente tem o tempo da manhã
e o tempo da tarde. E esse relógio aqui, que ele é bem explicadinho, ele tem aqui essa parte vermelha, esse círculo vermelho está mostrando exatamente como é que a gente faz a leitura do horário da tarde. Esse 1 aqui, que está me dizendo, por exemplo, que pode ser 1h da manhã, pode também ser 1h da tarde. E olha aqui na cor vermelha, o 1 ele vale 13. Por quê? Passaram-se 12 horas do dia mais 1h. Então, 12 mais 1, 13. Por isso que eu tenho aqui, ó, 13 horas da tarde, ou 1h da manhã, ou 13 horas da tarde, ok? E assim vai acontecendo, né, com os ponteiros, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, que horas são exatamente? Deixa eu ver se vocês conseguem me dizer aqui a hora. O ponteiro da hora está no 3 e o ponteiro do minuto está no 12. Que horas são exatamente? Conta aí para mim no chat, vocês que estão nos acompanhando em casa. Com esse relógio aqui fica bem fácil fazer a leitura, porque ele traz os minutos, traz os números das horas e também o horário da tarde, né? Então, observem que são exatamente 3 horas, e aí a gente vai dizer ou 3 horas se for da manhã, ou 15 horas se for à tarde. E por que 15? Porque passaram-se 12 horas, né? Porque o relógio digital, ele só conta 12 horas. Passaram-se 12 horas e depois mais 1, mais 2, mais 3. Então, ele vai dar exatamente 15 horas. Ok? Daqui a pouco a gente vai ver essa contagem aqui das horas no relógio também digital. Vocês já ouviram falar do relógio digital? Daqui a pouco a gente volta para esse relógio analógico, que são os relógios aqui, né, com ponteiro. E a gente já viu a questão do ponteiro da hora, que é o menor. O ponteiro dos minutos, que é o maior. E existe também relógios analógicos que vem com o ponteiro do segundo, que é aquele bem fininho e o que caminha bem rápido aí no relógio. Combinado? Professora Sandra, assim que tiver participação, pode contar aqui pra gente, porque já tinha aluno aí participando na aula da professora Casey. Vamos lá, continuando. Você conhece o relógio digital? A gente acabou de falar do analógico. E o digital, vocês conhecem? Alguém tem aí esse relógio em casa que se chama rádio relógio? Nesse rádio relógio existe um relógio digital, né? Observe que é diferente do analógico, ele não tem os ponteiros, ele não tem ali vários números como o analógico que vai do 1 ao 12, mas o analógico, o digital, ele funciona com 24 horas. É por isso que ele está marcando aí, ó, 16h55. No período da manhã, ele marca até 12 e quando chega à tarde, ele vai marcar 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? Chegou à noite e continua 19, 20, 21, 22, 23, 24 horas, que é a quantidade de horas que tem um dia. Então, no relógio digital, ele marca exatamente assim. Vocês sabem me dizer que horas esse relógio está marcando? 16h55, é o horário da tarde. Já já a gente vai ver como é que faz essa contagem no relógio digital. Também temos o relógio de pulso, que ele tem aí, né, o digital também, ó, mostrando aqui, 7h45 da manhã. A gente está vendo aí que é manhã. Vejam que interessante. Miguel, ele ganhou um relógio digital, mas não sabe ver as horas. Vamos ajudá-lo? Como é que a gente faz a leitura das horas no relógio digital? Que horas são? O relógio digital, ele é organizado da seguinte forma. Um número antes do ponto e outro número depois dos dois pontinhos. Esses dois pontinhos é o que vai separar as horas do minuto. Então, aqui eu tenho do lado esquerdo 14, do lado direito 20. Então, eu tenho 14 horas e 20 minutos. Desse lado estão as horas, desse outro lado estão os minutos, ok?
Então, a gente faz a leitura dessa forma no relógio digital. 14 horas e 20 minutos ou 2 horas e 20 minutos, né? Porque as pessoas também têm o costume, mesmo sendo no horário da tarde, não falar 14 horas e 20, sim, são 2 horas e 20 minutos. Mas se a gente está no período da tarde, a gente tem que falar, né, 14 horas e 20 minutos. Mas vamos dar continuidade, como eu disse para vocês. Por que é que a gente fala 14, 15, 16 quando passa das 12? Então, fica de olho aqui, atentos a essa tabelinha que eu trouxe para vocês, ó. O que são 13 horas? 1 hora da tarde. Por quê? São as 12 horas que já se passou do dia, né? Da metade do dia, mais 1 hora que correu lá no relógio. Então, temos 13 horas. Isso vai servir tanto para o relógio digital quanto para o analógico, né? Que é o de ponteiro. 14 horas eu tenho 2 horas da tarde, que significa que temos 12 horas do dia que já se passou, mais 2 horas que vai dar 14 horas. É por isso que a gente chama 14. Esse 14 vem exatamente dessa passagem do tempo que o relógio aqui mostrou. Ele não só marca até o 12, então deixa eu mostrar isso aqui, né, que fica melhor de visualizar. Como ele só marca até o 12, depois que passou meio-dia, a gente começa a contar mais 1, vai dar 13. Mais 2 horas, vai dar 14. Então, é por isso que a gente faz a leitura 14, por conta desse relógio aqui. 15 horas, 3 horas da tarde. As pessoas costumam falar, né? São 12 horas do dia, mais 3 horas que se passaram da tarde. Por isso que a gente chama 15 horas. 16 horas e assim até chegar em 24 horas. Estão conseguindo entender? Estão acompanhando? Vai colocando aí no chat o que é que vocês estão entendendo, tá? Quem aí já consegue fazer leitura de horas no relógio digital, no relógio analógico? Vamos resolver agora alguns probleminhas envolvendo intervalo de tempo, né? Então, vamos ver se vocês conseguem descobrir o intervalo de tempo da viagem de Miguel. Por exemplo, Miguel, ele pega a condução para ir à escola às 12 horas ou ao meio-dia, que é também uma forma de fazer a leitura da hora. A gente chama meio-dia porque passou aí a metade do dia, né? Então, o ponteiro está lá marcando no 12, quer dizer que são meio-dia, se for durante o dia. Se for noite, meia-noite, né? Mas aí Miguel está indo à escola no horário do meio-dia. Ou 12 horas. Para chegar à escola, ele gasta exatamente 30 minutos para chegar ao seu destino. Que horas Miguel chega na escola? Então, se ele sai às 12 horas e gasta 30 minutos ao seu destino, quanto tempo aí passou no relógio? Qual foi o intervalo de tempo? Vocês conseguem me dizer? Pensem aí um pouquinho. Exatamente, ó. Se passaram 30 minutos, vou mostrar aqui, ó. O relógio está marcando 12 horas. Passaram-se 30 minutos, vou contar os minutos, tá? Lembrando que o ponteiro maior é o dos minutos. E eu tenho aqui, cada número desse equivale a 5 minutinhos, como está mostrando aqui nessas bolinhas amarelas. Então, se passaram 30 minutos, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, são exatamente 12 e 30, né? Ou meio-dia e 30 minutos. E como é agora esse outro probleminha aí? Vamos ver se vocês conseguem resolver. Professora Kátia. Oi, professora Sandra. A Isabela, ela disse que tem o relógio no celular, né? Geralmente é um instrumento que a gente usa para tudo hoje em dia. Sim. Aí ela comentou aqui que, de repente, é mais fácil dela interpretar o celular, o horário que tem no celular, do que o de ponteiros. Realmente é mais fácil, né? É verdade. As crianças gostam muito, né, de relógio digital, justamente por isso, porque é fácil a leitura. O número que está escrito ali, você já conhece e foi bem lembrado, viu, Isabela? A questão do aparelho celular, né? Que a gente também tem ali o relógio marcando a hora de forma digital. Vamos ver agora esse probleminha aí que envolve outro coleguinha.
Jonas está realizando sua produção de texto. Ele começou às 8h15 e terminou 15 minutos depois. Que horas ele terminou sua produção? O relógio de ponteiro está lá marcando, ó, 8h15 da manhã foi a hora que ele começou. Só que ele terminou 15 minutos depois. Mais uma vez, vamos aqui para o relógio. Tá marcando 8h15. Deixa eu colocar aqui o relógio no 8. E agora no 15, tá? Tá aqui o relógio, ó, 8h15. Se passaram 15 minutos, vamos contar então aqui de 5 em 5. 5, olha aqui, ó. Do 15, né? Passou mais 5, foi pro 20. Passou mais 5, 25. Passou mais 5 minutos, parou no 30. Então, depois de 15 minutos, ele conseguiu terminar a sua atividade exatamente às 8h30. Lembrando que cada número desse aqui da hora, quando a gente vai para os minutos, a gente conta de 5 em 5. E cada tracinho desse miudinho aqui, ó, é 1 minuto. Então, quando eu saio de 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estão acompanhando aí? Então, eu tenho certeza que vocês já responderam exatamente 8h30. E como é que fica isso no relógio digital? Como Isabela disse, né, que é mais fácil fazer a leitura no relógio digital. Tá aí, ó, 8h15, como se passaram 15 minutos, 8h30. Vamos para mais um probleminha para ver se vocês conseguem resolver. Christian pegou o táxi com sua mãe às 17h10. Às 17h10, tá? Às 17h10, para chegar na casa da sua avó. O trajeto da sua casa até a casa da avó dura exatamente 40 minutos. Que horas Christian vai chegar na casa da sua avó? E aí? Se ele saiu às 17h10, né, horário da tarde, 17h10, passaram-se 40 minutos. Como é que a gente vai achar aí o resultado? É só a gente fazer o quê? Olha aí o relógio novamente, esse é o digital. 17h10 está lá marcando no relógio. Aqueles 10 é que está se referindo aos minutos. Passaram-se o quê? 40 minutos. Então, eu vou juntar aí 10 mais 40, vou chegar a 50 minutos. Logo, ele vai chegar na casa da sua avó às 17h50. E como sempre, para terminar a aula, eu vou deixar um desafio aqui lançado para vocês, para que vocês respondam tanto no chat quanto lá no YouTube. Combinado? Vamos ao desafio. O pão vai ficar pronto daqui a 13 minutos. Qual a hora que o pão vai sair do forno? O relógio está marcando ali, ó, 6h45. O padeiro começou a fazer o pão 6h45. E ele vai ficar pronto daqui a 15 minutos, tá? Não são 13 não, são 15 minutos. Qual a hora que o pão vai sair do forno? Eu deixo esse desafio aí para vocês pensarem um pouquinho e amanhã eu quero ver a resposta, tá bom? Combinado? Então, até amanhã. Tchau, tchau!